Houve uma queda geral no casamento, mas por trás desse declínio geral há uma história mais interessante. Acho importante tentarmos entender por que as pessoas se casam inicialmente. Para algumas, claro, é uma questão religiosa, um relacionamento de aliança. Para muitos, há um elemento econômico envolvido. Há, obviamente, a companhia e o amor. Você se apaixona e quer passar o resto da vida com alguém, então há um elemento romântico no casamento. Outra razão era a gravidez, o chamado casamento forçado. Havia um sentido de que, se você estava trazendo uma nova vida ao mundo, isso deveria ser feito dentro do casamento. Pausa rápida. Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Se não for o momento, sem problema. Vamos continuar. E há provavelmente um pouco de sinalização de status também, algo que pode ser mais verdadeiro hoje do que no passado, onde estar casado é uma maneira de sinalizar sucesso e status dentro de uma sociedade. Assim, há uma mistura de razões entre religião, romance, economia e status que tradicionalmente levavam as pessoas ao estado matrimonial. O antigo modelo de casamento, para a mulher, era uma necessidade econômica, especialmente se ela fosse ter filhos, estar com um homem que seria o provedor. E isso mudou enormemente agora. Para o homem, era uma maneira de se ligar aos filhos. Se ele fosse ter filhos, teria que fazer isso com uma mulher. Ela criaria os filhos, mas se ela estivesse fazendo isso, ele teria que prover para eles também. E havia essa complementaridade na visão tradicional do casamento, que, claro, se baseava em uma profunda desigualdade entre homens e mulheres. Isso foi uma força motriz, o movimento das mulheres, incluindo pessoas como Gloria Steinem, dizendo que o ponto é transformar o casamento em uma escolha, não uma necessidade, e realmente libertar as mulheres da servidão econômica, como diriam, do casamento. E essa desigualdade é o que foi felizmente despedaçado pelo movimento das mulheres. Todos nós devemos nos unir e dizer, não mais. A própria instituição do casamento, central para as sociedades humanas, foi fundamentalmente transformada. Agora é um compromisso baseado em princípios muito igualitários. As mulheres têm um enorme poder de saída. É importante saber que as mulheres têm o dobro de chances de pedir o divórcio em comparação aos homens. As mulheres estão utilizando o poder de sair do casamento, não estão mais presas em casamentos ruins, o que é uma conquista enorme para a humanidade. Mas para os homens, claro, o antigo papel de vou apenas prover enquanto você cuida das crianças também já não se aplica. E assim, o papel dos homens no casamento e o que significa ser casável, usando um termo um tanto desagradável da ciência social, é muito diferente agora para os homens do que era no passado. E as mulheres estão buscando muito mais do que apenas um salário. É como se o caleidoscópio tivesse sido agitado e os padrões ainda não tivessem se assentado completamente. Vemos casais homossexuais podendo optar pelo casamento. Poucos anos após a decisão da Suprema Corte, vimos que a maioria dos casais homossexuais optou por se casar. Vemos um grande abismo de classe se formando, menos americanos da classe trabalhadora e de baixa renda optando pela instituição. O que temos é o que minha colega Isabel Saville chama de uma das principais fraturas de classe na sociedade americana. Ninguém esperava que fossem os americanos com mais opções e poder econômico, especialmente as mulheres americanas com mais escolhas e poder econômico, que continuariam a se casar e permanecer casadas. Há um ligeiro declínio para aqueles com diplomas de 4 anos, mas um declínio muito grande para aqueles com menos educação. A típica mulher americana com educação universitária tem quase a mesma probabilidade de se casar que sua mãe e, se for o caso, um pouco mais propensa a permanecer casada do que sua mãe. Portanto, realmente não houve muito declínio no casamento nas camadas mais altas da sociedade americana. Enquanto isso, há declínios significativos mais abaixo. Outra grande mudança foi um aumento significativo na idade do primeiro casamento, agora mais próximo dos 30 anos. Penso nos meus pais que se casaram aos 21, tendo se conhecido aos 17, bastante comum. E, na verdade, até 1970, a maioria das mulheres que iam para a faculdade nos Estados Unidos, que era uma minoria, claro, mas a maioria delas se casava dentro de um ano após se formar. É um mundo muito difícil de imaginar agora, onde homens e mulheres entram no mercado de trabalho, tornam-se economicamente bem-sucedidos, estabelecem-se. De certa forma, você faz tudo isso primeiro,
depois se casa. E assim, o casamento se tornou mais como a pedra angular. Cada vez mais, o casamento é um sinal de tudo que levou à cerimônia, em vez do começo de uma jornada. É tanto o fim de uma jornada para uma posição onde as pessoas sentem que podem se casar agora. Não podemos mais contar uma única história sobre o casamento na América como podíamos há apenas 40 anos atrás. Agora temos que contar diferentes histórias baseadas em classe, raça e geografia. Observamos essa divisão real se abrindo no casamento nos Estados Unidos. Os americanos, agora, são muito menos propensos a ver o casamento como algo que você tem que fazer para ser uma pessoa completa ou ter uma boa vida. Apenas 1 em cada 10 americanos agora acredita que é essencial estar casado para ter uma vida plena. Isso é uma mudança cultural enorme. Podemos afirmar com segurança que o modelo de casamento fundado na dependência econômica das mulheres em relação aos homens está completamente obsoleto. Agora, acredito que criamos modelos de família muito mais iguais e justos, mas talvez não tão estáveis em muitos casos também. E o desafio que todos enfrentamos é encontrar maneiras de criar mais estabilidade na nossa vida familiar, sem sacrificar o objetivo da igualdade, que animou o movimento dos últimos 50 anos. Acho que devemos buscar formas de ter relacionamentos fortes nos quais as pessoas possam criar bem os filhos. E se o casamento tem um papel a desempenhar nisso, ótimo. Mas existem modelos alternativos, como parcerias civis e outros. O que importa é a paternidade. O que importa é como criamos nossos filhos. E acho que é bem possível imaginar um futuro renovado para o casamento, baseado no igualitarismo entre homens e mulheres, mas com um compromisso compartilhado com os filhos. Mas acho que isso é algo que nós temos que criar. Se o casamento sobreviver, será em um novo modelo, não na restauração do modelo antigo.